Continuando com o papel real que os micro-organismos desempenham nas doenças, já analisamos o ciclo da vida, já mostrei como o ciclo da vida se desenrola no planeta. Na verdade, são os coletores de lixo. E se não fosse por esses micróbios, haveria tanta sujeira no planeta, lixo, que não conseguiríamos nem andar aqui. Ao entender o papel que eles desempenham no planeta, ao entendermos o papel que eles desempenham no funcionamento do corpo humano, podemos perceber que o que precisamos fazer é trabalhar com eles. E, se eles estão descontrolados, precisamos nos perguntar: por que estão fora de controle? A terceira lei da dinâmica de Isaac Newton: para toda ação existe uma reação equivalente em sentido oposto, ou como se diz em Provérbios 26:2, a maldição sem causa não virá, sempre tem uma razão. Então, se alguém está com uma tosse terrível e expectorando muco amarelado, em vez de ir para o médico e receber um ciclo de antibióticos, deveríamos nos perguntar: por que este muco está aí? Mas, infelizmente, os antibióticos são usados um tanto livremente atualmente. Isso é algo reconhecido pelos médicos, que estão sendo alertados a parar de prescrever tanto medicamento, porque o problema é que algumas pessoas recebem 2 ou 3 ciclos assim a cada ano e finalmente pegam uma doença bem grave, e os antibióticos não fazem mais o que deveriam fazer, porque se tornaram imunes a eles. O que é um antibiótico? Em 1929, Alexander Fleming cultivava bactérias em frascos em seu laboratório. Entrou certa manhã e todas as bactérias estavam mortas. Ele conhecia a terceira lei da dinâmica de Newton. Por que todas as minhas bactérias morreram? Olhou ao redor em seu laboratório e não havia nada ali que indicasse haver matado suas bactérias. Olhou a janela aberta e percebeu, ao ver o brilho do sol entrando, que havia uma poeirinha específica entrando nos raios do sol, e observou-a ao entrar, que aterrissou em suas bactérias. Foi mais adiante, olhou e viu que essa poeirinha vinha de uma bacia de frutas que estava na janela do andar de cima. E na bacia de frutas havia uma laranja mofada. Talvez todos vocês se lembrem disso da escola. Essa laranja mofada desprendeu uma poeirinha. Essa poeirinha tem um mofo deteriorado, mas também tem um gás altamente tóxico. É como se o mofo dissesse: essa aqui é minha laranja e ninguém vai pegá-la. E começa a desprender esse gás tóxico para matar qualquer coisa que tente se apropriar de sua laranja. O que é que iria tentar se apropriar da laranja? Essas outras bactérias, fermentações e fungos. Então, essa poeirinha da laranja mofada repousou sobre as bactérias que Alexander Fleming cultivava e as matou. Alexander Fleming chamou o mofo de penicilina. Ele chamou os resíduos do mofo, que são muito mais tóxicos que o mofo, de ácido penicílico. O ácido penicílico é a penicilina que conhecemos hoje, e a penicilina tem salvado a vida de milhões de pessoas. Fato. Mas temos um problema hoje em dia. O uso excessivo de antibióticos e a incapacidade dos médicos de descobrirem por que esses organismos oportunistas estão em atividade no corpo sempre tem um motivo. É como dizem, deve-se cortar pela raiz. Se alguém começa a ter sintomas de resfriado e se for tratado corretamente, jamais deveria chegar ao ponto de descer até o peito. Mas até mesmo se chegar ao peito, se lhe forem dadas as condições apropriadas, o corpo pode se curar. Houve um estudo que li no Jornal da Austrália: 100 pessoas pegaram gripe, 5 entraram em antibióticos, 50 não, e todas se recuperaram. Sabe, o corpo está projetado para se curar, e vai se curar se lhe forem dadas as condições apropriadas. Testaram centenas de resíduos de mofo diferentes. Muitos deles eram tão tóxicos que mataram os ratos onde foram testados. Em outras palavras, a penicilina não é letal o bastante para matar você imediatamente, mas com uso contínuo, certamente o fará. Até o momento, já documentaram 1,5 milhão de fermentações, mofos e fungos. Estava dando uma palestra sobre isso certo dia e meu marido me disse: Bárbara, eu não acredito que tenha 1,5 milhão deles. Eu disse: está bem. E ele foi pesquisar.
Disse, na verdade, é entre 1,5 e 5 milhões. É um número muito alto. 1.000 desses, 1,5 milhão, são conhecidos por causarem doenças na humanidade. Cada mofo pode proporcionar 1, 2 ou 3 diferentes resíduos de mofo, e são os resíduos de mofo que são bastante letais. Um desses, bem conhecido, é o Aspergillus. O Aspergillus é um mofo que desprende resíduos de mofo conhecidos como aflatoxinas. E as aflatoxinas são as substâncias mais carcinogênias jamais testadas. No livro O Estudo da China, o Dr. Colin Campbell foi solicitado a ir às Filipinas, onde as crianças estavam morrendo de câncer no fígado, com cerca de 8 a 10 anos de idade. Essa é uma doença que geralmente acomete adultos e quase sempre alcoólatras. Então, ele havia analisado o estilo de vida, o que estavam comendo, e descobriu que um denominador comum era a pasta de amendoim. Todo pote de pasta de amendoim que testou tinha aflatoxinas. Ele supunha que as crianças mais ricas viviam e as mais pobres morriam. Mas as mais pobres que viviam nas vilas viviam, e as mais ricas eram as que estavam morrendo. E a única diferença era o que elas comiam. As crianças mais pobres comiam bastante alimentos à base de plantas, algo de soja, um pouco de peixe, enquanto as crianças mais ricas comiam o que a revista Times considera o ponto dos doces e das carnes. Muita carne, muitos derivados do leite, muitos alimentos refinados, muito açúcar. E eram eles os que estavam morrendo. Colin Campbell ficou surpreso com isso, pois na faculdade de medicina aprendeu que deveria ter leite para o cálcio e carne para a proteína. Por que as crianças mais pobres estavam vivendo e as mais ricas morrendo? Mais ou menos nessa época, ele estava lendo em uma revista americana de medicina um estudo realizado por um médico indiano a respeito de aflatoxinas, câncer de fígado, pois as aflatoxinas são resíduos de mofo que causam câncer de fígado. Então ele estava lendo e ficou fascinado. Esse médico indiano tinha 20 ratos. A 10 deles deu 5% de proteína animal e aos outros deu 20% de proteína animal. E injetou a aflatoxina em cada um dos ratos. Depois de 2 anos, é mais ou menos o período que os ratos vivem, e eles fazem experimentos em ratos porque o trato digestivo dos ratos é bem semelhante aos dos seres humanos. Nós vivemos 70 anos ou 80, eles vivem 2 anos. Ele descobriu que ao final de 2 anos, todos os ratos que ingeriram 20% de proteína animal tinham morrido de câncer. Mas os ratos que ingeriam 5% de proteína animal, nenhum deles teve câncer, e ainda todos tiveram aflatoxina injetada. Esse experimento mostrou bem claro que, na verdade, não é tanto nossa exposição aos micróbios que importa, e sim o que estamos fazendo ao corpo. Mas Colin Campbell fechou o livro. Isso era contra tudo o que jamais havia aprendido. Sabe, anos depois, fez sua própria pesquisa e descobriu exatamente a mesma coisa. Jamais nas pesquisas você obtém 0% versus 100%. E nessa pesquisa, o médico indiano obteve, e ele também estava obtendo. Ele fez outro experimento. Deu-lhes 20% de proteína vegetal, nenhum câncer de fígado. Havia algo na proteína animal que desencadeava o crescimento do câncer. E há algumas coisas, uma é a caseína e também a lactose, que é o açúcar e a proteína, mas também, quando os produtos de origem animal são fragmentados, especialmente mofo no corpo, eles desprendem uma alta quantidade de resíduo sulfúrico, um resíduo ácido bastante elevado. E esses micróbios amam um ambiente ácido, são organismos anaeróbicos. Em medicina, os resíduos de mofo são conhecidos como micotoxinas. Mico significa mofo e toxinas basicamente um veneno. 1% dos médicos hoje em dia alega que os antibióticos estão causando mais problemas do que o que alegam curar. Ao que estão se referindo? Estão se referindo ao modo como o mofo entra no corpo quando alguém toma um antibiótico. Quantas pessoas, quando entram no ciclo de antibióticos, logo passam a ter alfa? O que é alfa? Basicamente, alfa é um problema de fermentação. Há um número considerável de médicos em todo o mundo, especialistas, cientistas, que estão analisando a conexão do mofo com a doença.
Há 4 maneiras principais pelas quais os bolores, as leveduras e os cogumelos conseguem entrar no corpo. Uma delas é pela pele, outra inspirando-os, outra ingerindo-os, e a outra é por transmissão sexual. Na Bíblia, fala sobre a exposição a bolores. Se formos a Levíticos, acho que capítulo 13 e 14, se há covinhas verdes ou vermelhas, parece um português mais arcaico, o sacerdote é chamado porque ele vai avaliar e diz que todo o reboco será retirado. Todas as pedras terão que ser lavadas e um novo reboco é posto. Logo, a casa deve ser fechada. 2 semanas depois, o sacerdote volta e, se isso tiver crescido novamente, a versão Almeida Corrigida e Fiel chama isso de lepra roedora na casa. Mas se formos a Nova Versão Internacional, lá aparece mofo corrosivo. Mas se cresceu de novo, então o sacerdote declara que toda casa tem que ser demolida, toda casa é posta abaixo e levada para fora da cidade a um lugar imundo, como se fosse um lixão. Isso é muito sério. Também fala de lepra, na versão corrigida e fiel, nas roupas. Se há lepra em qualquer tecido, tem que ser queimado. Novamente, na Nova Versão Internacional, chamam isso de mofo nas roupas. Na Nova Versão Internacional, quando se fala de pele, na versão ACF, fala da lepra na pele. Acho que todos já ouvimos da lepra na pele. Na Nova Versão Internacional, como é que a chamam? Será que a chamam de mofo na pele? Se fosse interpretada exatamente conforme o que a palavra quer dizer, a lepra seria chamada de mofo na pele. Mas é chamada de doença infecciosa da pele. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Isso aqui é sério. A Bíblia é muito enfática no que fala, porque essa coisa é letal. Colin Campbell descobriu isso quando pesquisava sobre os filipinos. Há alguns autores que já escreveram livros a esse respeito. Um deles é o Dr. Tullio Simontini, que é um oncologista italiano. Ele escreveu um livro chamado O Câncer é um Fungo. Se você buscar no Google a conexão entre fungos e câncer, vai se surpreender com a quantidade de artigos que vai encontrar. Uma pessoa pode ter um fungo ou uma presença de levedura em seu corpo e não ter câncer. Mas lembre-se, eles são organismos oportunistas e, se bem alimentados, certamente podem chegar lá. Outro é do Dr. Eles são chamados professores, Constantini. Ele é ex-diretor do Departamento de Micologia da Organização Mundial de Saúde. Ele escreveu 3 livros sobre o assunto. O Departamento de Micologia é o departamento que estuda os fungos. Após 20 anos de pesquisa, ele compila todas as suas descobertas em 3 livros. Alguns de seus livros contêm 3.000 artigos de pesquisa. Pesquisas médicas mostrando a conexão entre o câncer e os fungos. Tem outro livro do Dr. Robert Young, Sick and Tired. Ele é um médico americano e também faz um excelente trabalho em mostrar a história dos micróbios. Tem um capítulo no qual chama de O Capítulo Perdido na História da Biologia, mostrando que a medicina corria atrás das bactérias, mas quase que ignora os outros micróbios. Mas como podem ver no ciclo da vida, eles fazem parte dele. Eu vou lhes dar algumas ilustrações para que compreendam melhor. Vamos analisar 2 irmãos. Um é o João saudável e o outro é o Paulo doente. Paulo doente e João saudável são irmãos. Paulo doente não faz exercício, não toma água, bebe muito álcool todas as noites, come muita carne. Ele acha que o João saudável tira toda a diversão da vida, porque João saudável não vai ao bar com ele. João saudável se exercita todos os dias, tem uma dieta à base de plantas. O primo Antônio vem visitá-los, e o primo Antônio tem uma tosse terrível. E o primo Antônio tosse no Paulo doente, tosse no João saudável. Depois diz, me perdoe, mas estou com um resfriado terrível. Ora, quando ele tosse no Paulo doente, o que há nessas gotículas de muco? Os pequenos micróbios que estão agitados operando em seu peito, porque tem esse resfriado.
Assim que eles entram no Paulo doente, basicamente dizem: "Uau, chegamos à mina de ouro! Tem muitos resíduos aqui para comer. E vejam, ele continua a dar ao corpo amendoins, que tem bolor neles, carne, que é muito acidificante, álcool. Dá para ver que esses micróbios realmente creem que tiraram a sorte grande agora. Tem muitos resíduos para comerem nos pulmões, porque os pulmões estão muito tristes, pois o Paulo doente é fumante. Sabe, eles estão ali para a limpeza. Ora, a mesma situação acontece basicamente com João saudável. Também tossiram nele. Mas ao tossirem no João saudável, os micróbios disseram: não tem nada para comer neste corpo. Já viram o que eles comem? Os resíduos são muito alimentados por açúcares. No final do dia, Paulo está muito, muito doente, enquanto João saudável não tem doença nenhuma. Sabia que em seu leito de morte, Louis Pasteur fez a seguinte declaração: o micróbio não é nada, o terreno é tudo. O que ele tem toda a razão. Não são os micróbios. Eles estão em todas as partes. É a condição do corpo, conforme mostra a minha ilustração do Paulo doente e do João saudável. Mas digamos que João saudável foi tirar umas férias. Foi surfar no Havaí, não comeu tão bem quanto de costume, respirou alguns tipos de fumaça, bastante toxinas. Micróbios têm alguma coisa para comer ali. No final do dia, João saudável tem uma garganta inflamada. Logo que nota sua garganta inflamada, ele convoca sua tropa de elite. Quem é a tropa de elite? Ele vai à academia, vai fazer exercício, vai à sauna a vapor, ducha fria, sauna a vapor. Esses tratamentos de hidroterapia impulsionam o sistema imunológico, impulsionam a medula óssea a produzir mais glóbulos brancos. Ele decide não comer a refeição da noite esse dia. Não terá digestão para que toda a energia de seu corpo possa ir para lidar com esse resfriado que parece estar por vir. Ele toma o que chamamos de bomba contra a gripe. Amassa um alho, gengibre, toma um pouco de óleo de eucalipto, pimenta caiena, coloca tudo isso na água quente com limão e mel. Toma tudo isso, os antibióticos da natureza, e vai dormir. Tem um grande copo d'água ao lado da cama, sempre que se levanta toma mais um pouco, tem um pouco de febre essa noite. Sabiam que a febre é a nossa amiga? Quando toda a sujeira é queimada, o fogo se apaga, e a água apaga o fogo, e ele está tomando muita água. Se beber muita água, o cérebro consegue lidar com o calor. Ele acorda de manhã, o lençol está molhado, ele suou bastante essa noite. Sabe, o Dr. Kellogg's chamava a pele de milhões de pequeninos esgotos, por causa de sua capacidade de jogar os resíduos fora. Ele se levanta, toma mais água, vai dar uma corrida, volta, toma mais água, come seu sanduíche antibiótico para café da manhã, come uma salada de boa qualidade com pães, um pouco de azeite de oliva ali. Amassa um dente de alho em cada banda. Coloca abacate e tomate por cima. Delicioso. É um sanduíche antibiótico. Sabia que esse antibiótico é 6 vezes mais potente que a tetraciclina? Termina de jejum, come uns pedaços de frutas e castanhas e vai trabalhar. Ninguém quer se aproximar dele nesse dia, pois o cheiro de alho é bem forte. Vamos dar uma olhada no Paulo doente agora. Ele acorda de manhã e está doente. Sente-se muito mal. Na Austrália, quando alguém está doente, dizemos que a pessoa está um caco. Ele estava um caco. Agenda uma consulta com o médico, ele ama esse médico, porque ele nunca lhe faz perguntas incômodas como: quando de água você bebe? Você vai dormir cedo? Ele não quer essas perguntas incômodas. O médico pergunta: o que você tem, Paulo? Bem, se puder auscultar meu peito, doutor. Ele ausculta o peito e diz: uau, tem uma festa acontecendo aí dentro. Ele passa antibióticos. Notem o que significa a palavra antibiótico, contra a vida. Ora, se nós somos organismos vivos, devemos nos livrar dessa mentalidade escolar. Qualquer coisa que tenha a capacidade de matar um pequeno organismo tem o potencial de matar um maior, não é mesmo? Nós somos o grande organismo.
Ele volta para casa, toma seu antibiótico. E o que acontece agora? Dentro de seu corpo, os micróbios começam a ser mortos, pois é o que fazem os antibióticos. Mas sabe, eles matam os bons e os maus. Ele não demora muito, poucos dias após iniciar o tratamento com antibióticos, ele tem micose na virilha, uma coceira entre as pernas que vai piorando e piorando. Vai ao médico que pergunta, por que voltou aqui, Paulo? Ele diz, bem, minha tosse limpou, mas olha só minhas pernas, olha a minha virilha. O médico diz, uau, isso é feio, rapaz, o que é isso? É uma infecção por levedura, devido aos antibióticos. Além disso, todo o açúcar, o álcool e carne, o que estão alimentando. Então, o médico lhe prescreve nistatina. Mas tudo o que isso faz é causar uma mutação de levedura. Vamos ver como está o Paulo daqui a 10 anos. Ele começa a tossir sangue. Vai ao médico, faz um exame e tem câncer nos pulmões. Volta para casa e João Saudável pergunta, o que houve, cara? Ele diz, acabei de descobrir que tenho câncer nos pulmões. João Saudável diz, uau, o que o médico lhe disse? Bem, ele disse que eu posso fazer cirurgia, quimioterapia, mas sabe, as estatísticas quanto ao sucesso de tudo isso não são boas. Sabe, se o corpo está projetando para se curar, só temos que lhe dar as condições apropriadas. Lembremos, em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. João Saudável diz, puxa, isso é terrível, Paulo. Vou mandar você para um recanto de saúde a fim de considerar suas opções. Sabe, isso é uma boa ideia, considerar as opções. Paulo doente chega ao recanto de saúde. Ouve a verdade sobre como o corpo se cura, como o corpo funciona. Percebe o que tem feito consigo mesmo. Para com os cigarros, os banhos a vapor todas as noites o ajudam com isso. Começa a tomar um chás e entra num programa. Eu vou lhe mostrar o programa. Número 1, você vai deter esse fungo. Qual é seu alimento preferido? Resíduos. Vai ser preciso fazer uma limpeza nesse corpo. Como é que esses resíduos saem? Eles saem por 4 órgãos de eliminação. Um deles é a pele. É por isso que os banhos a vapor são tão úteis em limpar o corpo. É assim como auxiliamos a natureza em seus esforços para expelir as impurezas. Como a natureza expele as impurezas? Majoritariamente pela pele. Sabia que quando a pele recebe as condições apropriadas, cerca de 70% dos resíduos do corpo podem ser eliminados pela pele? É bastante impressionante, não é? Então, quais são as condições apropriadas? Certifique-se de tomar bastante água, porque o corpo usa a água para eliminar resíduos. Então, é muito importante que a pessoa tome pelo menos 8 copos de água por dia, pois perdemos ainda mais do que isso. 8 copos de água. O corpo também deve permitir que a pele respire. Então, muita atenção para não colocar cremes, além de coisas como o seu óleo de coco. E a pele precisa que você se exercite, pois ao se exercitar, você aumenta a circulação do sangue para a pele. Então, no recanto de saúde, Paulo está fazendo um programa de exercícios várias vezes por dia e toma um banho a vapor no final de cada dia. O que mais os micróbios amam comer? Açúcar. É quase tarde demais quando Paulo percebe que ele tem alimentado esses micróbios. No recanto de saúde, não lhe dão nenhum tipo de açúcar. No recanto de saúde, reduzem grandemente seu consumo de frutas, pois as células do câncer consomem 15 vezes a glucose de qualquer outra célula. Além disso, a levedura. Qualquer tipo de levedura certamente pode alimentá-los.
O que o Paulo também tinha que fazer? Bem, enquanto ele está no recanto de saúde, na verdade, João Saudável fez uma faxina no quarto de Paulo. Acho que não abriam aquela janela há algum tempo. O que João Saudável descobriu foi que seus travesseiros tinham mofo. Sua colcha tinha mofo, por não lavarem com tanta frequência. Esses organismos oportunistas encontraram muito resíduo do qual se alimentar. O que mais aconteceu no recanto de saúde? Deram-lhe ervas para matar os fungos. Então, alho, algo muito potente. Também extrato de folha de oliveira e extrato de semente de toranja. São assassinos de fungos muito potentes. O que aconteceu foi que o médico naturopata aconselhou Paulo a experimentar um deles uma semana, o outro na outra semana. Além disso, número 3 é equilíbrio. Trazer de volta o equilíbrio no trato gastrointestinal com probióticos. Mas também lançar os resíduos fora. E uma das áreas por onde os resíduos saem do corpo, além da pele, mas também os pulmões, ou seja, bastante ar puro. E, obviamente, o Paulo parou de fumar no recanto de saúde. É incrível quão rápido o pulmão começa a se reparar, quando não há mais cigarros. Outra área por onde os resíduos saem do corpo são os rins. Os pobres rins do Paulo quase pararam por falta de água e muito álcool. Não lhe deram água de uma só vez. Davam-lhe água de pouquinho em pouquinho. Menos de meio copo por vez. 5 minutos depois, outro pouquinho. Logo, 5 minutos depois, outro pouquinho. Logo, 5 minutos depois, outro pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho, e começou a hidratar o corpo. Pouco a pouco, os rins começaram a funcionar. Se os rins não estiverem funcionando bem e a pessoa toma, digamos, meio copo d'água, isso pode ser muito prejudicial aos rins. Mas, provavelmente, a área onde a maior parte dos resíduos, certamente as maiores partes dos resíduos são eliminadas é o cólon. E é claro, é no cólon que os probióticos restabelecem as bactérias corretas ali. A comida que ingerimos, o tipo de comida, na verdade determina o tipo de micróbios que está em nosso cólon. Então, no recanto de saúde, o corpo do Paulo ficou bastante surpreso. Ele começou a ter uma dieta à base de plantas. Mas o cólon precisava ser purificado. Então começou a ingerir ervas para lhe ajudar com os movimentos do cólon. Mas algo mais também acontecia que o ajudou a evacuar apropriadamente. Aqui é o vaso. E aqui é como alguém se sentaria no vaso. Mas vou mostrar-lhes uma coisa que acontece dependendo da posição que temos. Isso é algo que foi encorajado para o Paulo. Aqui é o cólon. E bem aqui, nesse laço, tem um músculo. E esse músculo se chama pubo retal. Esse músculo basicamente sustenta esse laço. E somos muito felizes em ter o pubo retal, porque ele previne a incontinência. Então, o pubo retal sustenta assim. Então, quando alguém se agacha, e o Paulo foi orientado a isso, porque no recanto de saúde, eles tinham uns banquinhos na frente do vaso. Então, quando se imita a posição de agachamento, o pubo retal relaxa. E quando ele relaxa, isso permite ao cólon abrir-se por completo. Basicamente, fica assim. Então, quando alguém se senta para evacuar,
todo o conteúdo dali sai facilmente. Outra coisa que o Paulo desenvolveu foi hemorroidas. E ele estava com muita dificuldade com as hemorroidas. Esse foi outro motivo pelo qual foi encorajado a ter o banquinho e a posição de agachamento, pois isso tira a pressão das hemorroidas no final. Dá para ver, como diz a página 42 de Ciência do Bom Viver, em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais no organismo. Como as impurezas são expelidas? Por meio da pele, dos pulmões, dos rins e do cólon. Mas as condições corretas precisam ser dadas ao cólon a fim de isso ocorrer. As condições corretas são água em abundância, diremos ervas para causar movimento, também exercício. O exercício aumenta o suprimento de sangue no cólon. E o exercício também massageia gentilmente o cólon e também a posição no vaso. Chamaremos assim. Isso é basicamente um banquinho na frente do vaso, ou você pode comprar uma coisinha chamado apoio de cócoras. Esse banquinho de cócoras é como um banco, mas circunda o vaso e é bem mais fácil de usar. Eles estão se tornando muito comuns, pois muita gente está tendo problemas no cólon. Dá para ver que se a pele, os pulmões, os rins e o cólon não estão eliminando como deveriam, então os resíduos se acumulam no corpo e esses micróbios têm uma refeição bem farta. Basicamente, tem muita comida a comer. Lembre-se que eles são apenas organismos oportunistas e estarão por aí se há algo para alimentá-los. Então, é muito importante que os 4 órgãos de eliminação estejam trabalhando bem. O programa para eliminar levedura do corpo. Como falei, algumas pessoas podem ter levedura no corpo e não ter câncer. E esse programa é o mesmo para ambas. Mas vamos um passo além se alguém tem câncer. Número 4. Alcalinizar. Então, esses micróbios amam um ambiente ácido. Para alcalinizar, é importante ter alimentos que alcalinizam, que são basicamente todos do reino vegetal, ou a maioria deles. Os alimentos mais ácidos são coisas como álcool, açúcares refinados, cafeína, laticínios, carne, e essas eram as coisas que Paulo comia bastante, sem nem perceber que estava alimentando esses organismos oportunistas. Mas no recanto, ele recebia sucos verdes. Esses sucos verdes têm alta quantidade de minerais alcalinizantes, e os sucos verdes são basicamente plantas verdes misturadas com água e coados, mas também recebeu mantas de bicarbonato de sódio. Ora, com as mantas de bicarbonato de sódio, ele basicamente é envolvido numa solução de bicarbonato de sódio e água quente, e a equipe envolve todo o seu corpo nessas toalhas. Dá para ver que estamos alcalinizando desde dentro e também desde fora. Além disso, em um dos recantos ao qual foi, eles tinham uma câmara hiperbárica. A ideia da câmara hiperbárica é colocar oxigênio no sangue sob pressão. O câncer não consegue viver na presença de oxigênio. Então, todas essas coisas estavam dando ao corpo as condições corretas para que ele vivesse. É bastante simples, não é? E eu acho que Deus planejou que fosse simples. Sabe, é o corpo que consegue se curar. Então, quando Paulo saiu do recanto de saúde, ele se sentia melhor do que havia se sentido há muito tempo. Foi para casa e seu irmão havia limpado seu quarto.
Tinha um colchão novo, travesseiros novos, lençóis novos, janelas bem abertas, e o que o João saudável também tinha feito foi a maior parte da tecnologia estava na sala de estar em vez de no quarto do Paulo. Veja, o intelecto do Paulo precisou ser tocado pelas instruções. Muitos são doentes por ignorância, sem perceber quais são as causas que estão fazendo ao seu corpo, o efeito que isso está tendo. Hipócrates fez outra declaração impressionante. Ele diz: a doença não surge do nada, mas a natureza, pouco a pouco, é destruída ao prejudicar o corpo, fazendo pequenas coisas danosas. Ainda que seja apenas desidratação, noites em claro, alimentos desvitalizantes, nada de exercícios, todas essas pequenas coisas começam a destruir as forças da vida no corpo. E em seguida, quando essas coisas sofrem um abuso por tanto tempo, vem a doença. E Florence Nightingale disse que a doença não ocorre por acaso. Ela diz que geralmente são dias, meses, anos no processo. Muita gente não percebe que o que estão comendo, bebendo e seus hábitos de estilo de vida estão, de fato, contribuindo para as doenças que estão tendo. Então, para vencer isso, deixe o fungo faminto. Certifique-se de não haver leveduras nem açúcar. Certifique-se de que seu corpo está sendo purificado com bastante água e até mesmo busque ir a um recanto de saúde para que o corpo seja auxiliado em eliminar os resíduos. Há ervas que matarão os fungos e não nos matarão. Traga o equilíbrio de volta ao trato gastrointestinal e alcalinize. Há outra palestra que eu dou sobre o equilíbrio ácido-alcalino, que mostra os alimentos que criam um ambiente alcalino no corpo. Sabe, eu creio que Deus sempre quis que a cura fosse simples. E em Romanos 12:1 a Bíblia diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo. Há muita gente que ama Deus, muita gente que lê suas Bíblias diariamente e desejam fazer o que é certo, mas não percebem que o que estão fazendo ao seu corpo está, na verdade, matando o seu corpo. E é por isso que Deus diz, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é seu culto racional. É tão racional porque nós somos os vencedores. Somos nós o que estamos vivendo nele. E em seguida a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo. Dê uma olhada no modo como este mundo come, bebe e vive. E em seguida, dê uma olhada ao modo como essas pessoas que fazem isso, veja como elas morrem. Não em todos os casos, mas na maioria dos casos, o modo como vivemos determina o modo como morremos. Muita gente não percebe isso. E sabe, o corpo deveria estar funcionando corretamente até o dia de nossa morte, quer seja aos 70, 80, ou 90 ou 100 anos. Há países neste mundo hoje em dia, há culturas que vivem uma vida longa. Talvez já tenha visto na revista Times há alguns anos. Eles analisaram 3 grupos de pessoas. Um era os okinauenses, outro era os sardos. Os okinauenses foram um grupo de japoneses de uma pequena ilha, semelhantes aos sardos, e por fim os adventistas do 7º dia. Ora, eles tinham 3 denominadores em comum. Em primeiro lugar, são bastante ativos. O outro, eles são muito sociáveis. O outro, comem seus alimentos em seu estado natural. Alguns comem carne, mas o que comem representa muito pouco de sua dieta. Isso sustenta também o que o Dr. Colin Campbell descobriu no estudo da China, que uma quantidade bem pequena não causa doença. Mas é uma quantidade bem pequena. Se formos ao Jardim do Éden, vamos notar que Deus deu a Abrão e Eva uma dieta baseada em plantas. Sabe, não havia morte no Jardim do Éden. E para comer carne, é preciso que se tenha morte. Mas Colin Campbell também mostrou que isso tem um efeito acidificante no corpo. Em Gênesis 1:29, Deus disse a Adão e Eva: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente. Diz, a semente ser-vos-á para mantimento. Sabe, a semente tem tudo o que é necessário para a germinação da planta.
Se não tivesse aquela folhinha verde, não sairia da semente. Alguns dizem que não tem todos os aminoácidos essenciais, mas se não tivesse, a vida não emergiria da semente. Então, cada vez mais, as pesquisas demonstram que uma dieta à base de plantas é a dieta que mais contribui à saúde do corpo humano. Os sucos verdes e o bicarbonato de sódio são os dois alcalinizantes. E esses alcalinizantes são aqueles que proporcionam ao corpo um ambiente bastante expressivo para a vinda da cura. Não vamos até esse ponto se alguém tem apenas uma presença de levedura em seu corpo, mas é mais o passo que damos se alguém tem câncer. Temos visto notáveis resultados em nosso recanto de saúde com câncer. Vou lhes contar a história de uma senhora, Elizabeth Cott. Ela veio ao nosso recanto de saúde há uns 2 anos e meio e tinha 3 tumores no abdômen. E o médico lhe disse para fazer quimioterapia imediatamente. Ele disse que se tratava de um câncer de crescimento muito rápido. Ela não queria fazer isso e havia ouvido falar de nosso recanto de saúde. Então, foi até lá e implementamos imediatamente essas mudanças de estilo de vida. Ela tinha banhos a vapor diariamente, nós a envolvíamos em bicarbonato de sódio, tomava suco verdes, não lhe demos frutas nas primeiras 6 semanas. Ela ficou conosco por apenas só 2 semanas. Ela estava animada, voltou para casa e fez exatamente tudo o que lhe dissemos para fazer. E ela me disse, ela é polonesa, na casa dos 60 anos, ela disse que na igreja dela, ela é quem faz a sobremesa de pavlova. Ela disse que fazia pavlovas desse tamanho e colocava 16 xícaras de açúcar nessas sobremesas. Ela disse, eu acho que estava alimentando meu câncer com açúcar, porque ela era vegetariana, não era fumante, não bebia. Mas sabe, sejamos nosso próprio detetive e descobriremos que sempre tem uma causa. Ela fez exatamente o que lhe pedimos para fazer. Ela me ligou 3 meses depois e disse, Bárbara, acabei de ir ao médico e ele me pediu para voltar lá em 3 meses. Ora, o que foi que o médico lhe havia dito 3 meses antes? Você precisa começar a químio imediatamente. Todas as suas taxas inflamatórias diminuíram, suas taxas de câncer diminuíram. Ela voltou ao médico 3 meses depois. Então, já se passaram 6 meses desde que foi ao nosso recanto. E o médico disse, eu não consigo entender. Um de seus tumores desapareceu por completo. No ano seguinte, o outro tumor desapareceu. Já se passaram 2 anos e meio e 2 tumores desapareceram. Um tumor ainda está lá, mas o médico disse, eu não entendo, ele não está fazendo nada. O Dr. Gonzalez, enquanto estava vivo, entrevistaram-no quanto ao seu sucesso com o câncer. Ele disse, é assim, se alguém tem diabetes e fazem tudo certinho, conseguem lidar com a diabetes. É o mesmo com o câncer. Se fizer tudo certinho, consegue lidar com ele. Mas veja como a instrução é importante para compreender o que é. Uma senhora disse, não se pode colocar a culpa de tudo nos fungos. Eu disse, não se pode colocar toda a culpa nos fungos. Mas por que eles estão lá? Com muita gente, cada caso é diferente. E é por isso que eu disse, você é o seu médico. Você pode ter 10 pessoas com câncer. Uma delas é completamente exposta ao fungo e a outra nenhuma exposição aos fungos, mas teve uma vida de antibióticos a cada ano e uma dieta com bastante açúcar, que na verdade alimentava-os no corpo. Então, em todo caso, vemos que há diferentes motivos pelos quais os fungos estão ali. É como no caso de uma senhora que veio com câncer de mama. Quando ouviu essa palestra, disse, puxa vida! Eu perguntei, o que houve? Ela disse, a janela de meu quarto. Na verdade, não a janela. O teto de meu quarto está sempre preto de mofo. Quando ela está dormindo, o que acontece? A outra hóspede lhe disse, você tem que sair dessa casa. Mas ela disse, o aluguel é barato. Sabe quanto vale sua saúde? Tenho visto outros casos onde não consigo encontrar nada que esteja contribuindo diretamente para que essa pessoa tenha câncer. Pergunto-lhe se tiveram uma infância feliz. E descubro que houve abuso, que a pessoa guarda raiva e acreditam que não podem perdoar seu abusador.
A doutora Caroline Leaf, em seu livro Quem Desligou Meu Cérebro?, ela mostra que pequenos pensamentos podem começar a crescer e danificar os tecidos quando alguém está com raiva ou amargurada. No livro A Cura Mental, de Ellen White, na verdade, no livro A Ciência do Bom Viver, no capítulo A Cura Mental, ela diz: desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Isso foi escrito há mais de 100 anos e, no entanto, a ciência está comprovando que até as questões emocionais podem contribuir para doenças e enfermidades no corpo humano. Como podemos ver, pode haver muitos fatores, e é por isso que todos deveríamos ser detetives particulares, investigando por que essas coisas são assim e de onde elas vêm. Eu falava com um jovem rapaz que veio nos buscar, tinha câncer. Um rapaz de academia, com um corpo bastante em forma, vegetariano, e disse: "Por que eu?" E comecei a investigar um pouco mais sobre sua infância. Chernobyl ocorreu na Europa quando sua mãe estava grávida dele. E todas as mulheres foram aconselhadas a abortar seus bebês. Mas ela não quis abortar seu bebê. Continuou com a gravidez e disseram-lhe que todas as mulheres que quiserem manter seu bebê tinham que tomar esse medicamento, mas ela não quis fazer isso. Logo, mudou-se para a Austrália quando seu filho tinha 5 anos de idade. Ele não tinha sido vacinado. Quando chegaram na Austrália, eles lhe deram todas as vacinas, todas de uma só vez. E ele ficou bastante doente por causa disso. Dá para ver que as coisas começam a se encaixar. E lembre-se, no solo, esses organismos oportunistas estão fragmentando os metais pesados, os elementos químicos e os minerais no solo. Então, se há elementos químicos e metais pesados no corpo, isso pode ser outro solo fértil para as leveduras se alimentarem. É por isso que todos devemos ser detetives particulares, analisando todas as pecinhas que se encaixam para permitir que isso ocorra. Algumas vezes não acharemos todas as pecinhas, mas lembre-se, Deus conhece todas as peças e Ele quer que estejamos no melhor de nossa saúde. E o Salmos 32, versículo 8, Deus diz na Bíblia: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. E também, no Salmos 119, há alguns versículos que falam sobre a saúde no corpo. Um deles é o versículo 67, que diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Muitas pessoas não pensam em suas saúdes até ficarem doentes. E é por isso que o salmista diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. E em seguida, descendo mais alguns versículos até o 71, lá diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E quanta gente precisa passar pela enfermidade para aprender a cuidar de seu corpo. É muito melhor cuidar agora de seu corpo para não chegar ao estágio de doença. E ainda em Salmo 119, agora no versículo 73, a Bíblia diz: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Quais são os mandamentos? São as leis básicas da saúde quanto a como cuidar do corpo humano.